Olá, senhoras, senhores, senhoritos, sejam bem-vindos ao nosso canal Sob Demanda, né? Este é mais um trabalho aqui no nosso canal, né? Mais um vídeo aí. Se você puder curtir, compartilhar, né? Comentar e engajar o nosso canal, vai ser o canal. Se você não é inscrito, que se inscreva. Aquele que não é inscrito, que se inscreva. Ajude a gente aí a bater os primeiros 1.000 inscritos, né? Essa é a nossa meta inicial. E vamos que vamos. Ainda não batemos. Se você vir que esse canal, sei lá, tá com 2.000, 3.000 inscritos, 10.000, sei lá, você não é inscrito, se inscreve mesmo assim, ajuda a gente, ajuda a nossa paróquia aí. Acabei de ver uma mensagem aqui de que a bateria tá acabando no celular e eu tô online ainda. Bom, eu tenho que fazer esse vídeo bem rapidinho, né? A ideia é ser bem rápido mesmo, hoje eu vou fazer um vídeo sucinto. Dito isto, bom, sobre o que a gente vai falar hoje? Certamente você viu pelo título, né? E a gente vai falar sobre, sobre a importância de comer bem e ser feliz. Bem besteira, né? Mas não é. Lógico que assim, se a gente for falar do ponto de vista nutricional, né? É lógico, a gente, nossa, ia ficar aqui 2, 3, 4, 5 horas e eu não sei muita coisa, tá? O ponto nem é esse. Né? Mas assim, por que o lance de comer bem é tão legal, tão interessante? E às vezes eu brinco com o pessoal porque eu como devagar, tá? E aí eu falo que eu tenho um dom do paladar, por isso que eu, que eu demoro pra comer, geralmente sou lanterninha. Né? E a comida traz felicidade? Traz. Aqui não vou entrar no papo também, inclusive, sobre as comidas industrializadas, né? Porque se a gente fosse entrar nesse mérito aí, meu amigo, você não vai comer nada. Né? Não que eu não acho que é interessante você até radicalizar, né, na sua dieta, se for preciso, se tiver algum tipo de patologia. Não, eu acho interessante se você tiver algum tipo de sentimento que te faça fazer isso. Eu acho legal, eu acho ótimo. Eu quero chegar nesse estágio, eu pretendo chegar nesse estágio mais pra frente. Mas como eu tenho uma vida meio doida mesmo, eu acabo não podendo fazer minha própria comida, tem que sapecar de comer uma fruta ou outra coisa, ou como na rua, ou no melhor lugar possível, que é a casa da minha mãe, né, ou a casa de amiga, enfim. Eu tenho uma dieta meio onívora, meio alucinante, assim, né, eu como umas paradas aí, nada, nada muito diferente, né, feijão com arroz e umas misturebas aí, e eventualmente aí com muita coisa com trigo, que é um problema, tá? Mas meu ponto não é esse. O ponto é dizer, né, do porquê que eu acho que a gente comer e o dom do paladar é uma das coisas que saborizam a vida, né, tanto literal quanto conceitualmente, né, e a comida, aí a gente tem que usar a comida com sabedoria. Por quê? Porque tem uma frase do Muhammad Barakat, e ele é um ótimo médico, não médico, né? Tem um canal muito bom, tal, faz tempo que eu não vejo vídeo dele. Mas ele falou uma frase faz uns anos já, que ele disse assim: as pessoas boas estão utilizando a comida como os viciados utilizam as drogas para sair dos seus problemas e tal. Eu acho isso um problema, tá? Isso é realmente um grande problema. Por mais que eu não tenha falado aqui sobre dieta, até porque não é o foco do vídeo, né? E eu teria que fazer um roteiro muito bom para falar sobre isso. A minha ideia é que a gente falar aqui tete a tete, né? Realmente é bom a gente prestar atenção no que a gente come, né? Por quê? Porque tem até uma frase do Ari Ribeiro que é muito boa, né? Que todo mundo fala assim: ah, você é o que você come, né? E ele fala assim: você é aquilo que o que você come comeu, né? Isso tem a ver, logicamente, com quem consome carne, né? E também com quem consome produtos industrializados, porque tem os transgênicos, tem os os que têm várias substâncias, tipo de açúcares, os que são assados, que são fritos, etc e tal, ou alguns tipos de processamentos, né, e os que são saborizados artificialmente, etc e tal. Né, a ideia é que o nosso paladar não seja dominante, aliás, não seja dominante assim, ele não seja a prioridade na hora que a gente vai comer. É meio difícil, né? Por quê? Porque eu acho que a vontade de comer, a fome, ela é uma necessidade humana que libera um certo tipo de prazer, que talvez o que supere mais seja um pouco o dormir, né? Que dormir é muito prazeroso para muitas pessoas. Tem muita gente que não é muito ligada em dormir, não, né? Mas a maioria eu gosto muito de dormir também, né? Mas eu tenho uma relação muito ruim com sono, eu durmo muito pouco, enfim, e acordo depois tem que dormir, e é uma coisa muito doida, eu preciso regular isso. O sexo também, né? Que é uma coisa desenfreada e para chegar ao ápice, inclusive, não se precisa de outras pessoas. Acho que você está entendendo o que eu quero dizer, né? E o que libera um prazer,
talvez acho que seja o maior prazer possível do corpo. E também outras coisas, como para quem faz atividade física, que libera libera acho que endorfina, né? Que é um hormônio que, traz muita satisfação, né? Uma sensação de felicidade também, etc e tal. Mas por que que ah, o comer assim é tão bom, é bom para trazer felicidade, mas por que que ele pode ser tão letal, tão mortal, né? Eu tenho percebido, inclusive, acho que você também, o número de pessoas que fizeram cirurgias, né, tipo a bariátrica, né, ou que tiveram algum tipo de doença advindas de uma alimentação desregrada, talvez com uma propensão genética. Então, né, eu acho que eu como muito pior que muita gente, como mais que muita gente, sem sombra de dúvidas, mas eu tenho uma genética que não me faz com que eu engorde tanto também, porque eu faço lá regime intermitente e tal, evito algumas coisas eventualmente, né, à noite eu realmente não tenho muito hábito de comer, então tem um ponto ou outro ali. Porém, muitas pessoas têm utilizado, né, a comida como uma forma de obter prazer também. Não vou dizer que não faço isso, tá? Mas é claro, você vai comer comida gordurosa, uma coisa mais apetecível ao paladar, né, que te libera muita dopamina, etc e tal, porque tem momentos pra gente comer certas coisas, né? E aí, talvez até a falta de acessibilidade com tanta facilidade para mim seja também uma outra vantagem, porque talvez eu fosse abusar disso, né? Mas eu me satisfaço muito bem com um prato de comida lá, feijão e arroz, que principalmente na casa da minha mãe lá, e coloco um monte de coisa, tudo que tiver um pouco, cara, se tiver feijão e arroz, mais 2 panelas, ou 3 panelas, 4 ou 5 panelas de comida diferente, eu coloco tudo lá, com carne, macarrão, é, salada, o que for, né? Salada eu costumo comer antes, né? Mas o bicho pega, irmão, não tem essa, né? Mas eu percebo também que a gente fica meio extasiado, né? Algumas pessoas ficam assim, né, letárgicas. E eu vi um médico falando que quem tem um sangue tipo O, como é o meu caso, no caso O positivo, a gente que tem um sangue tipo O, a gente tende, o sangue tipo O e acho que o B também, acho que o O e o B, eles têm essa característica de fazer com que a gente fique letárgico depois que a gente come. Eu sinto muito isso, né? É uma coisa boa, né? Você fica meio com sono, né? E aí eu fico pensando como é bom, né? Você se satisfazer, etc e tal, né? Mas o quanto também que a gente pode prejudicar, porque muitas vezes, né? Eu comendo algumas coisas, você comeu num local, você vai em outro lugar, a pessoa te oferece mais um doce, te oferece um bolo, né? E aí você come, você fala, caramba, né? E aí, isso tem a ver também com uma coisa que é do subconsciente, que já está no nosso subconsciente, que é uma coisa cultural também, de a gente, não todo mundo, tá? Tem gente que é muito disciplinado em comer, né? A pessoa comeu, está satisfeita, ela não come mais nada. Mas muitas pessoas que são propensas a comer, né? A não rejeitar comida, né? A sentir o prazer que a comida dá, dificilmente conseguem rejeitar comida, mesmo estando cheias, né? É lógico que isso pode ser um papo mais para queimar gordinho, etc e tal, mas não é, né? Acho que é para o ser humano, né? Que pode passar que pode ter uma fase, pode descobrir uma comida nova, uma coisa muito boa, né? Minha mãe usa um molhinho lá que é uma delícia, um molho rosé, não sei das quantas lá, que é mó gostoso. E aí você joga na salada, o bagulho te dá um plau, mano, você quer, nossa, parece que você, eu nunca usei nada de uma substância, rapaz, mas não sei, deve ser uma coisa muito louca, assim, te dá um sabor ali, te dá nossa, um gosto muito bom. Mas eu fico, caramba, aí você come um prato de salada e coloca um molhinho, pá, pô, o que você tá comendo? Aí você come de novo, né? Aí você fala, tô comendo salada, mas você tá comendo, e você tá repetindo por causa daquilo ali, por causa daquele molho. Eu falo, caramba, aí você vai olhar lá os ingredientes, como é que foi feito, um monte de química, você fala, opa, calma aí, né? Não é pra tanto. Então é interessante a gente pensar nisso e ver o quanto também que o regramento, a falta de regramento que tem, né, na nossa forma de se alimentar, né, ele tem um paralelo com outras coisas também de parar, né? Então, e aí eu começo a parar para pensar, e é verdade, às vezes com dormir um pouco até mais tarde, dependendo do dia, se você precisa acordar cedo, né, e é bom de dormir e acordar sempre no mesmo horário, né? E às vezes tem dia que você fica um pouco mais na cama, e às vezes você está com sono, às vezes não, tá lá lucubrando, né, na cama, pensando um monte de coisa. E aí, aí que eu quero chegar num ponto onde a mesma elasticidade que a gente acaba tendo para comer mais, né, e nos permitirmos, né, exagerarmos, mesmo sabendo que a gente vai ficar empanzinado, cheio depois, né, a gente pode transferir para outras situações. E eu acho, isso é uma ilação, isso é um pensamento meu, tá? Isso é uma conclusão que eu cheguei. E isso pode chegar em outras áreas e realmente
nos habituar a fazer mal. E aí a gente vai estar comendo bastante, tá cheio, né? Aí uma segunda, terceira, quarta, sétima, décima, 25ª vez, a gente tá lá cheio, comendo, né? E repetindo isso, né? Final de semana sim, final de semana não, às vezes dia de semana, no meio da semana, no começo da semana, no final da semana. E isso vai transferindo para outras áreas. E o nosso corpo vai respondendo como, né? Da forma como ele pode. E às vezes vai pedir socorro, ele vai te dar sinais. Né? Mas como você pensar, eu vou ficar ruim 1 hora, 2 horas, depois passa, vou ficar ruim e passa, e você vai deixando, é a mesma coisa. É a mesma forma como algumas doenças podem se instalar. Lógico, a doença não é uma entidade, tá? É uma consequência. Eu não estou aqui. Você acha que você está entendendo o que eu quero dizer, né? E preciso também ser didático nesse sentido. Mas aí, o corpo está informando, né? Como é que ele está, se está inflamado demais, né? Se está cheio de algum tipo de substância, e você não vai percebendo conscientemente. E quando você vai perceber esses sinais, né? E dar atenção para eles, já é um tanto tarde, né? Falando do ponto de vista físico da coisa. E dessa elasticidade, né, de falta de disciplina, vamos dizer assim, para você tolerar mais e mais, isso pode se estender para outras coisas. Então, por isso que eu acho que faz sentido as pessoas também acabarem não tendo limites nisso e extrapolando em outras coisas. Por exemplo, quem consome bebida alcoólica, né? E o cara vai lá e toma um, e do outro, e outro, e outro, e outro. O cara não tá tendo consciência do que tá fazendo, e tá lá com um copo na mão e, né, enchendo o caneco lá, né? Enchendo os grobos, chapando os grobos, como diz aí. Né? Então é interessante a gente pensar em como comer realmente é muito bom, mas precisa de regramento, precisa disso. Bem como sexo, bem como dormir, bem como fazer alguma atividade, bem como estar com as pessoas, bem como assistir a coisas que a gente gosta. Tudo tem limite. E eu acho que é uma coisa que nos ajuda a entender a importância dos limites. É realmente esse prazer acessível a todos, né? Porque nem todo mundo pode dormir também é sim, né? Mas tem pessoas que talvez não tenham tanto prazer no sono como boa parte das pessoas, né? O sexo também não está acessível para todo mundo. Tem gente que é assexuado, tem gente que não chegou na idade, tem gente que já passou da idade, né? Aliás, eu acho que ninguém passa da idade, né? Quer dizer, não sei, né? Vai depender do fisiológico, né? Do que o corpo pede, enfim, cada um é cada um. Mas eu acho que você entendeu o que eu quero dizer. Ou outras coisas, né? O comer é acessível para todo mundo. E eu acho que é um parâmetro interessante para a gente se autoanalisar, né, a forma como a gente come, o que a gente come, né, e o que a gente não gostaria de ficar sem em relação à comida. Né? Tem pessoas que não conseguem ficar uma semana sem chocolate, tem gente que não consegue ficar 2 dias, tem gente que não consegue ficar um dia sem comer chocolate, por exemplo, né? É uma das coisas. E tem outras questões que podem levar a vícios, né, e um processo de problemas que desencadeia outros problemas, o que auxilia em problemas psicológicos, fisiológicos, né? E às vezes sociológicos também, porque vai impedir, vai atrapalhar a nossa relação com outras pessoas, né? E aí pode trazer um problema financeiro, né? Um problema familiar e outras consequências, né? E se a gente usar o sistema público, vai trazer um problema também para o cofre público, justamente porque, né, a gente vai ficar lá no hospital e tal. Lógico que a nossa vida, nosso bem-estar está acima disso, mas eu digo só como uma consequência lá na ponta da linha, como se diz. Né? Mas é interessante a gente pensar nisso, né? Como é meio louco às vezes, né? Quando a gente exagera, né? Como é difícil também você ter disciplina quando você se permite cada vez mais. Ao passo que, uma coisa muito interessante, quando você consegue se limitar, quando você consegue fazer uma primeira vez, uma segunda, você se esforça ali, né? Principalmente quando alguém está auxiliando, que isso é muito importante também. Né? Mas mesmo você sozinho, na sua mente, fala, eu não vou comer isso, eu vou deixar, como já aconteceu comigo, às vezes um dia, não vou comer a sobremesa que era doce, há uns anos atrás, né, que estava no local trabalhando lá e tinha sempre bolo, alguma coisa, hoje não vou. Aí eu deixava, só que eu me afastava da mesa, porque se eu ficasse ali eu ficava tentado. E aí dava certo, eu falava, não tá acessível, eu não posso correr lá para pegar de novo, porque a mesa já foi tirada, então ajuda bastante. Então a disciplina em relação a comer, né, ou a não disciplina, ajuda vamos dizer, a criterizar e dar-nos parâmetros para outras áreas da vida, na minha opinião. Eu acho que é interessante você pensar nisso. Talvez você não seja tanto assim, talvez você seja um pouco assim, talvez você seja bastante assim. Né? É um vídeo aqui pra gente pensar, essa é a ideia do nosso canal aqui. Beleza, eu acho que a gente para por aqui. Né? Muito obrigado pela sua paciência, pela audiência aí, tamo junto. Né? Se você não gostou do vídeo, dá um dislike. Se você gostou, dá um like, comenta alguma coisa aí. Um beijo na sua belíssima alma, fiquem todos com Deus. Tudo de bom, esse é o canal Sob Demanda, hein? Vamos que vamos, é só o começo.